Essa análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Hoje, a gente vai mergulhar a fundo no caderno de treinamento SPE AS23. E o tema é um gigante, um dos mais importantes para o concurso da Assembleia Legislativa de Rondônia: atos administrativos. Vamos passar pelo conceito, requisitos, atributos e, claro, a extinção. A nossa missão aqui é destrinchar esse conteúdo e, mais importante, desarmar as armadilhas que a banca FGV adora preparar. Exato. Atos administrativos é a espinha dorsal do direito administrativo, né? E com a FGV, assim, não adianta só decorar. É preciso entender a lógica por trás de cada conceito. É isso que separa quem passa de quem fica pelo caminho. A abordagem do professor Lessa é cirúrgica nesse ponto. Entender a teoria para dominar a prática das questões. Ótimo. E para a gente organizar o raciocínio, aquela ideia de um ciclo de vida do ato administrativo que ele traz é muito poderosa. Ele nasce, vive e morre. Ajuda demais a visualizar. Vamos começar pelo nascimento, então. O material aponta 3 estágios distintos logo nesse início: perfeição, validade e eficácia. Sabe, à primeira vista essa separação parece um pouco teórica demais. Sim, parece. Na prática, um ato que existe, mas é ilegal e ainda não produz efeitos. Qual a real importância de separar essas 3 coisas? Essa é uma pergunta excelente. E é exatamente aí que a FGV pega o candidato mais desatento. A importância é total, porque são 3 realidades jurídicas que podem ou não coexistir. Pensa assim, a perfeição é como se fosse o parto do ato. O parto, ok. O processo de criação dele foi concluído. Todas as etapas foram seguidas? Se sim, ele nasceu. Ele é perfeito, ele existe no mundo jurídico. Certo, o ato existe e a validade. O que seria? A validade é o exame de saúde desse recém-nascido. Ele nasceu de acordo com a lei e com a Constituição. Não tem nenhum defeito de fabricação, nenhum vício. Entendi. Se a resposta for sim, ele é válido. Mas veja, ele pode ter nascido, ou seja, ser perfeito, e mesmo assim ter um vício de ilegalidade. Ele seria inválido. Entendi a analogia. E a eficácia seria o quê? Ele começar a andar, a interagir com o mundo. Perfeito. A eficácia é exatamente isso. É quando o ato está pronto para produzir seus efeitos concretos. O exemplo clássico é a nomeação de um servidor. O ato de nomeação pode estar assinado, perfeitinho, totalmente legal. Mas enquanto não for publicado no Diário Oficial, ele não tem eficácia. Ah, claro. O servidor ainda não pode tomar posse. Entendeu? Então você pode ter um ato perfeito e válido, mas que está ali adormecido, esperando a publicação para se tornar eficaz. A FGV vai criar um cenário com um ato perfeito, mas inválido e ineficaz, e perguntar a situação dele. É crucial ter essa separação muito clara na mente. Faz todo sentido agora. Então, para que esse ato nasça saudável, ou seja, válido, ele precisa de alguns componentes essenciais, tipo um DNA. E para isso tem aquele mnemônico clássico que é uma mão na roda. COFFMO, OB. Um clássico absoluto e que funciona. Ele representa os 5 pilares, os 5 requisitos de validade de qualquer ato administrativo. Se faltar um deles, o ato já nasce com problema. O CO é a competência. Quem pode praticar o ato? A lei define a autoridade. O F é a finalidade. Para que o ato serve? E a resposta é sempre uma: o interesse público. Seguindo, o FO é a forma, que seria a roupagem do ato, como ele se apresenta, geralmente escrito, um decreto, uma portaria. O MO é o motivo, que é o porquê, a situação de fato e de direito que levou à prática daquele ato. E, por fim, o OB, o objeto, que é o conteúdo, o que o ato faz. Conceder licença, aplicar multa. Exato, mas a teoria é a parte fácil. A FGV não vai te perguntar o que é a competência, ela vai criar um caso prático sobre um vício de competência.
É nos defeitos, nos vícios de cada um desses elementos que o jogo fica sério. Então vamos direto para esses pontos críticos. Começando pela competência. Qual é a principal armadilha? A FGV adora confundir dois conceitos: excesso de poder e desvio de poder. O excesso de poder é um vício de competência. O agente público atua além dos limites da sua atribuição. Ele podia fazer A, mas fez A mais B. Ah, entendi. Já o desvio de poder ou desvio de finalidade é um vício na tente para fazer o ato, mas a intenção dele estava errada. É isso. Precisamente. Ele usa o poder que tem, a competência que a lei deu, mas para atingir um objetivo privado, pessoal ou um fim público diferente daquele que a lei previa. E esse é considerado um dos vícios mais graves, sabe? É uma traição da confiança pública. Por isso a consequência drástica. O ato é nulo. E esse vício é insanável, não dá para corrigir. Insanável. Pense nisso como a fundação de um prédio. Se você constrói com areia em vez de cimento, não adianta consertar uma janela torta lá no 10º andar. A estrutura toda está condenada. O desvio de finalidade corrompe a própria razão de ser do ato. Isso nos leva a um ponto estratégico, que é a convalidação, a possibilidade de consertar um ato. Se o vício de finalidade é insanável, quais podem ser corrigidos? Em regra, só 2 vícios admitem convalidação: o de forma, desde que não seja essencial ao ato, e o de competência, desde que não seja exclusiva. A banca vai afirmar, numa alternativa, que um ato com desvio de finalidade foi convalidado. Errado. Vício num motivo ou no objeto também, em regra, não se conserta. É nulo e pronto. Falando em motivo, tem outra confusão comum aí entre motivo e motivação. Sim, é crucial não confundir o porquê real, o motivo, com a justificativa no papel, que é a motivação. Um é o fato no mundo, o outro é a exposição escrita desse fato. E isso nos conecta a um dos temas preferidos da FGV. Teoria dos motivos determinantes. Exatamente. Certo, mas espere um pouco. Isso parece estranho. Se um gestor tem o poder, por exemplo, de exonerar um servidor em cargo comissionado, sem precisar dar um motivo, o que a gente chama de ato discricionário, por que ele se complicaria ao escrever um motivo que pode se provar falso? Ótima pergunta. Qual é a lógica por trás dessa armadilha que a própria administração parece criar para si mesma? Essa é a beleza e o perigo da teoria dos motivos determinantes. É um princípio de lealdade, sabe? De transparência e boa-fé. A partir do momento em que o Estado decide ser transparente e apresentar um porquê para sua ação, ele não pode mentir. Ele se autovincula. Ah, ele fica preso àquilo que ele mesmo disse. Isso. A validade do ato passa a depender da veracidade daquele motivo exposto. A FGV adora isso, porque testa se o candidato entende que a administração não tem um poder absoluto. Ela é escrava da legalidade e da moralidade, mesmo quando age com discricionariedade. É um freio contra a arbitrariedade. Fica muito mais claro assim. Ok, então o COFINFOMOB é a certidão de nascimento do ato, a prova de que ele nasceu válido, mas e a vida dele? Depois que ele nasce, o que ele pode fazer no mundo? Entendi os ingredientes para o ato ser válido, mas o que faz um ato administrativo ser tão diferente de, sei lá, uma ordem de um gerente numa empresa privada? Deve ter algo que dê a ele uma força especial, certo? Com certeza. E essa força especial vem de características que a doutrina chama de atributos. São os superpoderes do ato. O mnemônico PATI ajuda a lembrar. Vamos a eles. PD? Presunção de legitimidade, ou veracidade. Significa que todo ato administrativo já nasce com um selo de confiança. Presume-se que ele é legal e que os fatos que ele alega são verdadeiros, até que... alguém prove o contrário. Isso inverte o ônus da prova. É o cidadão quem tem que provar que o ato é ilegal. Não a administração provar a todo momento que ele é legal. Imagino que isso garanta a agilidade da máquina pública. Depois temos o A de autoexecutoriedade. Esse é poderoso. É a capacidade da administração de executar suas próprias decisões usando seus próprios meios, sem precisar pedir autorização prévia para o judiciário. Se a vigilância sanitária interdita um restaurante por falta de higiene,
Ela vai lá e lacra a porta. Ela não precisa ligar para um juiz e pedir, por favor, posso interditar. Ela mesma executa. O T é de tipicidade, que soa como algo que limita o poder, na verdade. E é exatamente isso. É uma garantia para o cidadão. O ato precisa corresponder a uma figura já prevista em lei, sabe? A administração não pode sair inventando atos e sanções do nada. Isso evita surpresas. E por último, o I de imperatividade, que me parece o mais intuitivo. É a força do Estado. É a capacidade do ato de se impor a terceiros independentemente da concordância deles. Uma ordem de demolição, uma multa, você não tem a opção de não concordar. O ato se impõe. Mas, como sempre, o que a FGV realmente quer saber são as exceções, né? Os limites desses superpoderes. A presunção de legitimidade, por exemplo, não é um cheque em branco. De forma alguma. Ela é relativa ou, no juridiquês, juris tantum. Pode ser derrubada por uma prova em contrário. É uma presunção, não uma verdade absoluta. E a autoexecutoriedade também tem exceções famosas. O caso da multa de trânsito. Esse sempre cai em prova. O exemplo perfeito. A aplicação da multa tem imperatividade. O agente te entrega a notificação e você é obrigado a aceitá-la. Mas a cobrança forçada do valor não tem autoexecutoriedade. Se você não pagar, a prefeitura não pode invadir sua conta e pegar o dinheiro. Ela precisa entrar com uma ação de execução fiscal no judiciário. Fiquei pensando nesse caso da multa. É fascinante que o Estado pode me obrigar a aceitar o papel, mas não pode pegar o dinheiro. Essa separação entre imperatividade e autoexecutoriedade é uma linha de defesa fundamental para o cidadão, então. Exatamente. É um equilíbrio entre a eficiência do Estado e a garantia dos direitos individuais, como o direito à propriedade e ao devido processo legal. A imperatividade também não está em todos os atos, né? Correto. Atos que apenas declaram um direito, como emitir uma certidão, ou atos que dependem da concordância do particular, os chamados atos negociais, como uma autorização de uso, esses não são imperativos. Ninguém é forçado a aceitar uma autorização. Entendido. Já vimos como o ato nasce e como ele vive com seus poderes e limites. Agora vamos para a etapa final do ciclo. O fim da linha, a morte do ato, a extinção. Aqui, a grande batalha conceitual que decide muitas questões é entre anulação e revogação. E essa distinção precisa estar, assim, cristalina. Se tiver uma única coisa para levar dessa nossa conversa sobre extinção, é essa. Então vamos lá. Anulação se aplica a um ato que nasceu doente, ou seja, um ato ilegal, com um vício lá num daqueles requisitos do COFINFOMOB. Perfeito. E por causa dessa doença de nascença, os efeitos da anulação são Ex tunc. ex tunc. Pense nos efeitos como um filme. A anulação aperta o botão de rewind e apaga a cena inteira, como se ela nunca tivesse acontecido. Ela retroage à origem do ato. Já a revogação é para o ato que nasceu perfeito, saudável, totalmente legal, mas que, com o tempo, deixou de ser interessante para a sociedade. Ele se tornou Inconveniente ou inoportuno. isso. Exato. E aqui, o efeito é ex nunc. Usando a mesma analogia do filme, a revogação simplesmente para de gravar. O que já foi filmado continua valendo, mas a história toma um novo rumo a partir daquele ponto. Só produz efeitos dali para frente. E a grande pegadinha estratégica? Quem pode fazer o quê? O judiciário pode revogar um ato da prefeitura que ele considera inoportuno? Jamais. E essa é a armadilha clássica. O Poder Judiciário faz controle de legalidade. Portanto, ele pode anular um ato do Executivo se o considerar ilegal. Mas nunca revogar. Nunca pode revogar. Revogar envolve análise de mérito, de conveniência e oportunidade, e isso é a essência da função de administrar. Um juiz não pode sentar na cadeira do prefeito e decidir se é melhor construir uma ponte ou um hospital. E a própria administração, a prefeitura, no exemplo? A administração pode e deve fazer as duas coisas. Ela tem o poder-dever de anular seus próprios atos quando descobre uma ilegalidade, é o famoso poder de autotutela, e ela também pode revogar seus atos legais quando eles não forem mais convenientes ao interesse público. Para fechar esse tópico,
Existem outras formas de morte do ato, como a cassação, por exemplo. Qual é a diferença? São casos mais específicos. A cassação acontece quando o beneficiário do ato descumpre as condições para mantê-lo. Pense numa licença para um restaurante funcionar. Se o dono transforma o local num ponto de tráfico, a licença é cassada por culpa dele. Certo. A caducidade ocorre quando uma lei nova surge e torna a situação anterior incompatível. E a contraposição é simples. É quando um ato novo e com efeitos opostos extingue o anterior. A exoneração de um servidor é um ato que se contrapõe à sua nomeação. Excelente. Cobrimos o ciclo inteiro. Agora, para solidificar tudo isso, vamos fazer uma revisão rápida, um resumo de ouro com os pontos-chave que a gente viu, como se fosse nosso plano de jogo final contra a banca. A consolidação é fundamental. Vamos lá. Primeiro, os requisitos de nascimento do ato são COF FOMOB e os únicos vícios que, em regra, podem ser consertados, ou seja, convalidados, são os de competência e forma. Segundo, os superpoderes, os atributos, são o PAT. E lembrar que a presunção de legitimidade é relativa e que o exemplo matador de exceção é a multa de trânsito, cuja cobrança não tem autoexecutoriedade. Terceiro, a anulação é para ato ilegal com efeito rewind ex tunc. Revogação é por mudança de mérito, conveniência, com efeito daqui para frente, ex nunc. E o judiciário anula, mas não revoga. Isso. E quarto, uma consequência lógica importantíssima. Atos vinculados, aqueles em que a lei não dá margem de escolha ao gestor, como uma licença para construir, não podem ser revogados. Por quê? Ora, se não há escolha, não há mérito, não há análise de conveniência ou oportunidade a ser refeita. Essa revisão é muito poderosa. Então, a dica de ouro ao ler uma questão da FGV sobre extinção é se perguntar primeiro: o enunciado descreve um ato ilegal ou um ato que se tornou inconveniente? Exatamente. Essa é a bifurcação que resolve 80% dos problemas. O texto fala em vício, ilegalidade, contrário à lei, o caminho é a anulação. O texto fala em mudança de interesse público, nova prioridade, questão orçamentária, o caminho é a revogação. Vamos aplicar isso na prática com a questão 03 do caderno. O cenário é o seguinte: um servidor em cargo em comissão, que é de livre nomeação e exoneração, é exonerável. Só que o ato que o exonerou tinha uma justificativa escrita, um motivo: falta de verba. Depois, um colega prova que, na verdade, havia verba de sobra no setor. A pergunta é: o ato de exoneração é válido ou nulo? É nulo. E essa é a aplicação mais pura e clássica da teoria dos motivos determinantes que a gente discutiu. Ah, claro. Mesmo que a exoneração fosse um ato discricionário, que não precisaria de motivação, a partir do momento em que o gestor decidiu motivar, ele se acorrentou àquele motivo. A validade do ato passou a depender da verdade dos fatos alegados. Se o motivo falta de verba se provou falso, todo ato desmorona. A exoneração é nula. A FGV ama esse raciocínio. Fica cristalino quando a gente vê na prática. Para fechar nossa análise, tem uma mensagem do professor Marcelo Lessa no material que transcende o concurso e serve para a vida de um servidor público. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Uma reflexão muito poderosa para quem vai lidar com o poder estatal. Exatamente. A ideia é que o ato administrativo ideal não é só aquele que cumpre a lei, o que é lícito. É aquele que, além de legal, também é o melhor para o interesse público, o que é conveniente. É um lembrete constante de que o poder conferido pela função pública vem acompanhado de uma imensa responsabilidade. Não basta poder fazer, é preciso que seja a melhor coisa a ser feita para a sociedade. Perfeito. A legalidade é o chão, o requisito mínimo, sabe, a linha de partida. A busca pela conveniência, pela oportunidade, pelo melhor resultado para o público é o que define o bom administrador e a excelência no serviço público. Esta análise aprofundada foi baseada no material de excelência do projeto Alero Turbo. Agradecemos a todos que acompanharam. Todo o crédito pelo conteúdo e pela estratégia de estudo é do professor Dr. Marcelo Lessa. E como pensamento final fica a sugestão.
O objetivo do estudo não pode ser apenas memorizar regras para passar numa prova. É preciso entender por que essas regras existem, qual a lógica por trás delas. É essa compreensão que constrói a base não só para a aprovação, mas para se tornar um profissional que realmente faz a diferença no serviço público.